Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. É importantíssimo compreendermos as informações contextuais de um livro bíblico para que possamos interpretar seu conteúdo de maneira adequada, chegando ao que chamamos de intenção autoral, compreendendo a mensagem que o autor bíblico pretendeu transmitir sob inspiração divina, plenária e verbal. Diego de Carlos nos mostra que compreender o gênero literário utilizado pelo autor bíblico, que no caso desta palestra, a Carta de Paulo aos Romanos, nos ajuda a entendermos de maneira mais profunda sua mensagem e a fazermos aplicações mais adequadas aos dias de hoje. Aprenda mais sobre a importância de ler Romanos como epístola e não como um tratado teológico no episódio de hoje. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando e também nos ajude compartilhando com seus familiares, amigos e igreja. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 93, Lendo Romanos como Epístola, com Diego de Carlos, palestra da nossa edição especial de 40 anos de Conferência Fiel Pastores e Líderes, a qual está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos disponíveis e as mensagens de nossas conferências desde a década de 80. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Muito bem. Hoje nós vamos então iniciar a nossa conferência, nessa pré-conferência, pensando um pouquinho sobre o tema Lendo Romanos como Epístola. Ao longo dos próximos dias, nós vamos ouvir aqui uma série de palavras, uma série de pregações que na verdade percorrerão todo o livro de Romanos. Estou ansioso para ouvir o que Deus tem para falar a nós através dessa exposição maravilhosa. No entanto, nada melhor do que nós iniciarmos com uma breve introdução a toda essa epístola, e a minha proposta é que nós façamos isso entendendo a carta de Paulo aos Romanos como uma epístola. Os vários documentos das Escrituras constituem vários gêneros literários distintos. Cada um deles, portanto, precisa ser interpretado de acordo com as convenções próprias. Seria um absurdo se nós tentássemos interpretar uma poesia, por exemplo, como se fosse uma narrativa. Já pensou? Nós chegaremos a algumas conclusões, no mínimo absurdas. Muitos problemas exegéticos e teológicos, inclusive aqueles que ouvimos em púlpitos, seriam evitados se levássemos os gêneros literários a sério no momento da interpretação. E aí, pensando nisso, nós também constatamos que a maioria dos documentos do Novo Testamento é, na verdade, constituído de cartas ou epístolas. Estou usando as duas palavras sinonimicamente aqui. No caso de Paulo, todos os seus 13 documentos são epístolas, tá? Então, igualmente, seria muito estranho e nós chegaríamos a resultados muito duvidosos se nós lêssemos as 13 cartas de Paulo como se fossem, por exemplo, evangelhos. Apesar disso, a Epístola aos Romanos tem sido tradicionalmente interpretada muito mais como um tratado teológico ou um tratado de teologia sistemática do que como uma epístola. Lutero, por exemplo, a descreveu como o mais puro evangelho. Talvez a frase mais famosa e mais citada seja a de Melanchthon, que a chama de o compêndio de doutrina cristã. Qual o problema desse tipo de interpretação? É que ele tende a ignorar, ou pelo menos minimizar, demasiadamente os aspectos históricos específicos que deram origem à epístola. E se nós tratarmos Romanos como se fosse um tratado teológico, nós vamos encontrar alguns problemas. Por exemplo, como que nós poderíamos explicar a ausência de algumas ênfases teológicas que são importantes para Paulo? Algumas doutrinas importantes para ele são subdesenvolvidas em Romanos. Por exemplo, cristologia, escatologia, eclesiologia. Essas coisas são mencionadas. Mas nós não encontramos a mesma ênfase de Paulo que nós encontramos em outras cartas. Igualmente, seria também difícil explicar como que nós poderíamos encaixar Romanos 9 a 11
neste compêndio de doutrina cristã dentro de Romanos. Seria muito difícil explicar o lugar desses 3 capítulos na argumentação de Paulo. Além disso, nós encontramos em Romanos uma introdução, que nós chamamos de introdução epistolar, os versos 1 a 15, na qual nós encontramos elementos como o endereçamento da carta, ação de graças, petição e detalhes pessoais, que revelam os destinatários da carta, ou seja, os gentios cristãos em Roma. Portanto, se nós temos tudo isso, se nós temos uma introdução epistolar, nós estamos lidando certamente com uma carta que precisa ser lida como tal. Porém, a nossa pergunta aqui, que governará a nossa fala, é como o reconhecimento de que Romanos é uma carta impacta a maneira como nós a lemos? Para responder a essa pergunta, eu seguirei 3 passos na minha argumentação. Primeiro, eu farei uma breve introdução ao gênero literário epistolar, realçando alguns elementos que nos ajudam a interpretar as cartas do Novo Testamento. Em seguida, eu destacarei os elementos epistolares de Romanos, que nos ajudam a reconstruir, pelo menos o máximo possível, o melhor possível, a situação histórica por trás de sua escrita. E, por último, eu encerrarei propondo uma leitura de Romanos como epístola. Primeiro ponto, então, uma breve introdução à epistolografia, a ideia de cartas do primeiro século. É sabido na academia que Paulo usou e adaptou os modelos de cartas greco-romanas em seus escritos. A sua forma básica, a estrutura básica de uma carta do primeiro século, que era bastante conhecida, consistia em 3 partes. Como uma boa redação, ela tinha uma introdução, meio, que nós podemos chamar de corpo, e um encerramento, ou como um bom sermão, introdução, desenvolvimento do argumento e uma conclusão. Nós encontramos a mesma estrutura nas cartas de Paulo. Nós temos uma abertura, nós temos um corpo, onde nós encontramos o desenvolvimento da teologia, da sua doutrina, e nós temos um encerramento. Se você ler com cuidado as cartas de Paulo, você vai ver que na abertura, o primeiro ponto da estrutura de uma carta, geralmente nós encontramos, como em uma carta que nós no passado escrevíamos, você e eu, porque agora nós enviamos e-mails, você vai encontrar o remetente da carta, você vai encontrar também o destinatário, uma saudação e geralmente uma ação de graças e oração. Começa mais ou menos assim, Paulo, aí ele pode desenvolver um pouco, o remetente, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos que estão em determinada igreja, o destinatário, graça e paz da parte de Deus, a saudação, e aí geralmente nós temos uma ação de graças e uma oração. Isso é a abertura das cartas de Paulo. Algumas coisas importantes sobre estas introduções epistolares. Primeiro, é preciso saber que Paulo, ele acrescenta suas próprias modificações àquilo que nós encontramos nas cartas greco-romanas. Por exemplo, as cartas greco-romanas iniciavam com uma saudação do tipo saúde. A palavra era harem, muito parecido com a palavra graça, charis. Paulo, então, quando escreve a sua carta, ele tem uma saudação, mas ele troca essa saúde por graça, charis. E ele vai acrescentando várias outras modificações assim. Em segundo lugar, é importante que o intérprete perceba algumas coisas importantes também na introdução e não passe correndo por ela para chegar na carne, não é? Na doutrina, na teologia mesmo da carta. As introduções são importantes. Porque ali você vai encontrar o cuidado pastoral de Paulo por suas igrejas. Você vai ver coisas do tipo como ele orava por irmãos que ele sequer havia conhecido. Mas ele ouviu falar da fé desses irmãos e ele orava constantemente por eles. E vários outros elementos do seu cuidado pastoral. É ali que você encontra também o propósito didático e parenético da carta, ou exortativo, de instrução, de exortação. Paulo inicia ali.
E as introduções das cartas de Paulo, especialmente a ação de graças e oração, serviam também como uma espécie de uma função litúrgica. Porque as cartas do primeiro século, especialmente as cartas do Novo Testamento, como nós sabemos, elas não eram lidas em privado. Não haviam várias cópias que nós podíamos distribuir, ou que Paulo poderia distribuir entre os irmãos das igrejas lá em Roma, ou em Colossos, ou em Filipos. Aquelas cartas eram lidas publicamente. Mas com a ação de graças, logo na introdução, ela adquire um tom litúrgico, um tom de adoração. Ela é apropriada, adaptada para o momento de culto. E é ali também, na introdução das cartas, que nós encontramos aquilo que nós chamamos de função epistolar. O que é que isso significa? Significa que Paulo usa a introdução das suas cartas para introduzir, geralmente é assim que ele faz, os temas que ele irá desenvolver ao longo da carta. Percebe? As ações de graças de Paulo não estão ali por acaso. As orações não estão ali por acaso. Paulo elabora tanto a ação de graças como a oração de cada carta de acordo com as circunstâncias históricas específicas que motivaram a sua escrita. Eram orações pensantes. Paulo está pensando lá na igreja em Corinto, quando ele escreve a sua ação de graças, e ele então a adapta para falar a situação da igreja e já introduzindo para nós os temas que ele irá desenvolver. De forma sutil, mas estão lá. Portanto, o intérprete de Paulo precisa prestar bem atenção na introdução e ver se Paulo nos dá algumas dicas daquilo que será o conteúdo da sua carta e o propósito para o qual ele a escrevera. Essa é a primeira parte de uma carta. A segunda parte é aquela parte maior do meio, o corpo da carta. A seção central é onde encontramos as informações que constituem o propósito para o qual a carta foi escrita. Nós chamamos isso de situações epistolares. Algumas características dessa seção central é que é ali que nós encontramos a parte didática da carta. Paulo está trazendo os indicativos da doutrina, da teologia, nos ensinando algo que ele acha, não é, que ele entende ser necessário para aquela determinada igreja. É também no corpo da carta que nós encontramos a seção exortativa, que nós podemos chamar também de parêneses. É onde Paulo exorta a igreja com base naquilo que ele desenvolveu na seção didática. Esse é o corpo da carta. Segunda parte. A terceira divisão de uma carta é o encerramento. Simples assim. Aí no encerramento você pode encontrar vários elementos. Paulo varia um pouquinho aquilo que ele acrescenta no encerramento de suas cartas, mas nós encontramos coisas como seus planos de viagem, algo de sua situação pessoal, orações, recomendações, pedidos de oração, saudações, assinatura e coisas do tipo. Veja, é importante nós lembrarmos também que, embora Paulo tenha adaptado o uso, ou adaptado o modelo das cartas greco-romanas, Paulo não estava preso a nenhuma estrutura fixa. Como eu falei no início, ele variava um pouquinho a maneira como ele escrevia. Portanto, não vai ser às vezes tão simples discernir onde Paulo termina a sua introdução e onde começa o corpo da carta. Isso é particularmente difícil em Colossenses, por exemplo. A gente tem um pouco de dificuldade de entender onde inicia a seção central e onde, na verdade, termina a parte introdutória. O que é que isso significa para nós? Que nada substitui a leitura atenta e rigorosa de cada carta do Novo Testamento. Entretanto, o conhecimento dessa estrutura epistolar é, na verdade, a estrutura em si, é um padrão discernível em todas as cartas de Paulo. Portanto, ela nos revela a maneira cuidadosa como Paulo estruturou o seu argumento. E ser capaz de perceber a estrutura das cartas vai ajudar o intérprete na sua tarefa de entender a palavra de Paulo e também de aplicá-la. Muito bem. O que é que então nós precisamos, se nós fôssemos resumir a coisa?
O que é que nós precisávamos, então, lembrar em termos de estrutura epistolar? Primeiro, o intérprete dos escritos paulinos deve reconhecer a natureza literária das cartas. São cartas, não evangelhos. Evangelho é um outro gênero literário. São cartas e não uma narrativa, como o livro de Atos. Portanto, você precisa reconhecer para aplicar as ferramentas corretas para a interpretação. Depois, o intérprete também deve esperar que as cartas paulinas contenham uma estrutura organizada. Paulo não escreveu de qualquer forma. Você deve também tentar identificar, a partir da própria carta, a situação ou o problema que levou Paulo a escrever à congregação. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Além disso, o reconhecimento da natureza circunstancial ou situacional das cartas de Paulo deve desencorajar o leitor de esperar que Paulo fizesse uma exposição completa e definitiva de cada tópico que aborda. O que é isso? Essa questão circunstancial. E se eu tivesse que resumir para você, então, vê só. Já que nós estamos diante de cartas, qual é o princípio, quais os princípios hermenêuticos, quais os princípios de interpretação que eu preciso ter em mente, que eu preciso aplicar para interpretar uma carta? Se eu tivesse que te dar um só princípio de interpretação, seria esse. Cartas são circunstanciais. Eu vou repetir. Cartas são circunstanciais. Esse é um dos elementos cruciais para a interpretação das cartas de Paulo. Em outras palavras, cada uma das cartas paulinas foi escrita para abordar situações históricas específicas. É isso que significa dizer que elas são circunstanciais. As cartas de Paulo eram escritas à medida em que surgia uma necessidade em uma determinada igreja. Haviam, na verdade, alguns problemas na igreja de Corinto. Paulo ouve falar a respeito desses problemas. O que é que isso faz? Isso o leva a escrever uma carta para abordar os problemas específicos da igreja de Corinto. A situação histórica específica. Faz sentido? Isso é o princípio circunstancial das cartas. As cartas, portanto, eu vou repetir isso, não são tratados sistemáticos destinados a apresentar uma teologia cristã completa. Você não vai encontrar, porque Paulo está respondendo a situações concretas de uma determinada localidade. Então ele não precisa, e não fez, escrever tudo o que ele sabe sobre Deus, tudo o que ele sabe sobre teologia, para aquela determinada igreja, mas somente aquilo que é necessário naquele momento. As cartas de Paulo, portanto, são obras pastorais, nas quais Paulo aplica sua teologia a problemas específicos. Mas eu quero destacar algo aqui antes de nós continuarmos. O fato que os escritos bíblicos são divinamente inspirados não anula o contexto histórico no qual surgiram. Os princípios universais e perpétuos das Escrituras são produtos da intersecção do eterno com o histórico. Há uma relação entre o contingente, aquilo que está ocorrendo em uma determinada localidade, a maneira como o Espírito leva os apóstolos a aplicar teologia que fala a nós hoje. Então, se Romanos é uma carta, aqui vem a pergunta de $1 milhão. Se Romanos é uma carta, quais circunstâncias históricas específicas teriam motivado a sua escrita? Qual a situação histórica por trás de Romanos? Eu vou fazer, antes de tudo, apenas uma observação. De todas as cartas de Paulo, Romanos e Efésios são as menos circunstanciais. Alguns acham que Romanos é a menos circunstanciais. Na minha opinião, Efésios é a menos circunstancial. No entanto, ou seja, é a mais difícil de você determinar qual tipo de problema histórico específico havia motivado ou motivara Paulo a escrever aquela carta.
Porém, eu ainda argumentaria que Efésios também mostra traços de ser uma carta circunstancial, como cartas o são, e nós poderíamos conversar sobre isso depois. Romanos é a segunda menos circunstancial, mas ainda assim nós encontramos elementos que nos mostram o que é que estava acontecendo na comunidade de Roma. A resposta a essa pergunta é importante porque ela vai nos ajudar a entender o propósito da carta. E discernir o propósito da carta nos ajudará a entender o texto com maior precisão. Porém, como nós sabemos, reconstruir o contexto histórico de um texto bíblico nem sempre é tarefa fácil. Isso porque quase sempre a única informação que temos a respeito do contexto histórico está contido dentro da própria carta, aquilo que nós chamamos de evidência interna. Portanto, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos procurar no próprio texto, no nosso caso, no texto de Romanos, por pistas que nos ajudem a reconstruir algo do pano de fundo histórico daquele documento. Descobrir a situação histórica que deu origem a uma carta tem sido famosamente descrito como uma tarefa semelhante a tentar entender o conteúdo de uma conversa telefônica quando você escuta apenas um lado daquela conversa. Essa é a ideia. Nós estamos escutando apenas o lado de Paulo. Paulo está escrevendo para uma segunda parte, a comunidade de Roma. Ele sabe o que está acontecendo lá, ele responde a algumas questões que ele já conhece naquela comunidade, como a comunidade obviamente também o conhece, mas nós não sabemos o que está acontecendo do outro lado, nós temos apenas um lado da conversa. É essa a tarefa que nós temos diante de nós. Esse é o caso da carta aos Romanos. Será que ela contém algumas pistas? Será que ela nos dá algumas pistas que nos ajudam a compreender a situação epistolar, o contexto histórico específico? E aqui nós vamos para a nossa segunda parte, a segunda parte de nossa palestra. A função epistolar da introdução e ação de graças. Veja só, a estrutura epistolar de Romanos, como as demais cartas de Paulo, possuem as três partes que eu já mencionei. Introdução, meio e conclusão, ou abertura, corpo e encerramento. A abertura da carta aos Romanos vai de Romanos capítulo 1, verso 1 ao verso 17, se você estiver anotando. Versos 1 ao verso 17, mais precisamente verso 1 ao verso 15, versos 16 a 17, como daqui a pouco vou falar, serve de versos de transição para o corpo. O corpo da carta de Romanos, que é realmente aquilo que é impressionante nesse documento, vai de Romanos 1:18 até o capítulo 15, verso 13. E o encerramento de 15:14 até o final, capítulo 16 e verso 27. Como eu falei acima, a introdução das cartas, especialmente a ação de graças e oração, contém a função epistolar, onde Paulo introduz os principais temas da carta. Lá na conclusão, no encerramento, nós também encontramos algumas pistas do contexto histórico. O que nós precisamos nos perguntar aqui, analisar Romanos, será que nós encontramos algo da função epistolar aqui na introdução? Veja comigo, se você tem uma Bíblia com você, veja comigo o primeiro capítulo de Romanos, Romanos 1, 1 a 17. Eu vou apenas passar por algumas coisas rapidamente aqui. Nos versos 1 a 7, nós temos a saudação típica de Paulo, onde nós sabemos que Paulo é o remetente. Depois nós temos a ação de graças no verso 8, muito curta aqui, e a oração nos versos 9 a 10. Essa oração também dá lugar, logo em seguida, mas conectado à sua oração, a alguns detalhes pessoais sobre os planos de viagem de Paulo, nos versos 11 a 15. E os versos 16 a 17, versos de transição para o argumento da carta. O que é que nós podemos descobrir nessa breve introdução aqui? Veja só. Sabemos que Paulo é o remetente no verso 1. Nos versos 6 a 7, Paulo nos fala quem é o destinatário dessa carta. Dê uma olhadinha. A todos os amados, verso 7, de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz. Ele escreve aos cristãos em
Roma. O contexto histórico começa a se mostrar para nós aqui. A maioria da comunidade em Roma, como eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, era composta de gentios. Então nós temos uma grande maioria gentílica aqui, compondo os cristãos lá de Roma. São para esses que Paulo escreve, para a capital do Império Roma. A ação de graças e a oração de Paulo são bem diferentes aqui daquelas que nós encontramos em praticamente todas as demais cartas de Paulo, porque aqui o elemento pessoal é muito proeminente. No entanto, mesmo quando Paulo está discorrendo a respeito dos seus próprios planos ou falando de si mesmo, é interessante fazer esse exercício, observando onde Paulo o faz em suas cartas, como ele o faz, ele fala de si mesmo, às vezes de sua própria autoridade, com um objetivo muito maior, de magnificar o Evangelho, ou estabelecer o Evangelho, ou confirmar a pregação do Evangelho. Nunca é Paulo por Paulo. Encontramos essa batalha com a igreja em Corinto, Paulo defendendo a sua autoridade. O fato é que Paulo o fez porque se a autoridade dele fosse descartada, o evangelho que ele havia anunciado lá também seria descartado. E Paulo argumenta que o evangelho que ele pregou tem que ser mantido porque ele fala com a autoridade apostólica. Mas ainda assim, a ação de graças e oração aqui em Romanos são um pouco diferentes do que nós encontramos em outros lugares. Os elementos didáticos, aquelas introduções temáticas que nós encontramos nas aberturas de Paulo, também não são tão salientes aqui como aquelas que nós encontramos em outras cartas, como por exemplo em Colossenses. Não é tão evidente assim em Romanos, mas eu creio e vou argumentar que nós ainda encontramos alguma coisa. Muito bem, isso aí é o esboço da abertura, ou pelo menos aqui da saudação inicial. No verso 8 nós temos a ação de graças de Paulo. Uma ação de graças, como eu já falei, curta. Ele nos diz: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O que é importante observar aqui, e óbvio, irmãos, o que eu estou fazendo aqui é um esboço e um panorama. Imagina, Romanos, nós vamos passar a semana inteira falando sobre Romanos. Então eu vou ler alguns textos, outros não, vou mencionar, depois você pode conferir, depois você pode vir, a gente pode bater papo se você desejar. O que é importante observar aqui nessa ação de graças de Paulo é que ela reflete a sua missão apostólica. Observe que a razão para dar graças é porque a fé dos romanos era proclamada em todo o mundo. A universalidade da pregação do Evangelho. Paulo usa uma palavra interessante aqui no original grego, que sempre está conectada com essa ideia de missão que ele desenvolve. Ele dá graças porque a fé dos romanos era espalhada, ia cumprindo essa tarefa apostólica. Portanto, estamos diante de uma ação de graças apostólica, na qual Paulo dá graças a Deus pela expansão do Evangelho. A ação de graças é conectada à oração que ele faz por uma visita a Roma, nos versos 9 a 15. Paulo desejava visitá-los na condição de apóstolo do Evangelho, com duas finalidades. Primeiro, para repartir com eles algum dom espiritual com o fim de confirmá-los e encorajá-los, versos 11 a 12. E segundo, de anunciar o Evangelho em Roma, com o objetivo de gerar algum fruto, versos 13 a 15. Mas talvez você já deva ter se perguntado, por que Paulo fala aqui que queria anunciar o Evangelho em Roma, quando um dos seus princípios era não pregar o Evangelho onde Cristo já havia sido anunciado? Ele fala isso aqui mesmo em Romanos 15, versos 20 a 21. Por que Paulo queria ir a Roma para anunciar o Evangelho, quando ele vai falar no final da carta que ele não faz isso, que ele não anuncia ou não vai desenvolver, não vai estabelecer igrejas, comunidades, onde outros já tenham trabalhado? Não há nenhuma contradição em Paulo, especialmente quando nós pensamos que ele escreve isso na mesma carta. A resposta começa a ficar mais clara para a gente quando nós percebemos que essa oração aqui é retomada. Veja, Paulo ora por uma visita. Ele quer visitar os romanos com esses dois propósitos. Essa oração é retomada lá no capítulo 15, se você for lá para o final de Romanos comigo. Capítulo 15, versos 23 a 24.
onde Paulo nos diz assim, já no encerramento da carta. Paulo nos fala, verso 23, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado. Este é um verbo muito importante no original grego, este encaminhado, que traz a ideia de receber apoio, de receber logística, de ser, na verdade, comissionado até para uma tarefa. Eu espero então ser encaminhado lá por vós, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Veja o verso 32, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Aqui, nesse verso, lá no encerramento, Paulo fechando bonitinho o seu documento, nós ficamos sabendo que o seu objetivo em visitar os romanos não era estabelecer uma igreja na capital do Império Roma. Porque se fosse, aí sim ele estaria contrariando o seu próprio princípio de não trabalhar em campo alheio. Pelo contrário, o que ele planejava fazer era ficar lá em Roma apenas o tempo necessário para angariar o apoio deles para a sua empreitada na Espanha. Veja só, irmãos, aqui nós temos aquilo que vários estudiosos têm proposto, e eu concordo com eles. Nós temos os versos que revelam o propósito imediato da carta aos Romanos. Quando nós juntamos a oração inicial e nós entendemos o objetivo maior desta visita a Roma, lá no encerramento, nós encontramos o propósito imediato de Romanos. E eu vou sugerir ele como sendo o primeiro, porque eu penso que existem dois propósitos, pelo menos. Hoje em dia, a maioria dos acadêmicos falam de propósitos múltiplos para a carta aos Romanos. Na verdade, já fazem décadas que se discutem estas coisas. Em 1977, Don Fried editou um livro chamado The Romans Debate, ou Debate sobre Roma, onde vários acadêmicos se reuniram para discutir justamente essa questão epistemológica de Romanos, se ela é uma carta, qual o propósito, qual o objetivo dela, quais as circunstâncias históricas. Em 1991, este livro recebeu uma segunda edição ampliada, ele foi mais do que duplicado, ainda com desenvolvimentos melhores ainda, sobre estes assuntos que eu estou tratando com você, vale muito a pena conferir, e ali vários deles falam de múltiplos propósitos. E eu creio que nós temos aqui pelo menos dois. O primeiro deles, e o imediato, é este, talvez o principal. Vamos colocar assim, ser ousado, talvez o principal. Propósito número 1 de Romanos. Paulo desejava compartilhar o evangelho com eles com o fim de angariar o apoio e a parceria da comunidade cristã romana para seu projeto missionário na Espanha. Era o seguinte, Paulo estava dizendo, olha, eu tenho 3 viagens, ele menciona 3 viagens em Romanos. Eu estou indo para Jerusalém, Paulo escreve Romanos no final da sua 3ª viagem missionária, ele já está voltando para Jerusalém, ele sabe que vai encontrar problemas lá. Ele fala, olha, orem para que eu seja bem sucedido em Jerusalém e eu consiga ir até vós aí em Roma. E quando eu chegar em Roma, eu vou passar um tempo com vocês, nós vamos nos alegrar, vai ter encorajamento mútuo, mas eu quero que vocês me comissionem, me enviem para a Espanha. Porém, irmãos, você talvez concorde comigo que se todo o propósito de Romanos fosse apenas preparar o caminho para a sua viagem à Espanha, a carta poderia ter sido bem mais curta. E ele poderia ter mencionado o seu propósito de ir à Espanha logo na introdução, mas ele não faz, ele deixa para o final. Há, obviamente, propósitos retóricos em Paulo para isso. Então, a carta poderia ser muito menor. E um outro problema que seria difícil de explicar é se o propósito único de Romanos fosse levantar o apoio dos romanos para enviá-lo à Espanha, por que ele precisaria escrever todo esse, quase que eu falei tratado teológico, que ele precisava escrever toda essa seção teológica que vai do capítulo 1, 18 até 15 a 13. Para quê? Se tudo que ele quer é o apoio deles.
Então vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa lá na introdução que nos ajude a entender melhor o propósito de Romanos. Veja só, versos 11 e 12, quando Paulo está orando para ir ver, para que ele consiga ir a Roma, ele diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Há uma ênfase aqui em mutualidade. Há uma ênfase, veja só, gente, eu falei para você no início e vou repetir. Paulo não escreve à toa as suas introduções, tá? É bem pensado, ele está conectando com aquilo que ele vai desenvolver na carta. Então essas sutilezas precisam ser observadas, tem poder retórico aqui em Paulo, força retórica. Paulo coloca uma ênfase em mutualidade, a fé vossa, a minha fé, encorajamento mútuo. Paulo está sendo cuidadoso, também é uma igreja que ele não havia fundado, há vários elementos aqui. Mas talvez a ideia de encorajamento mútuo aqui prenuncie a exortação, a unidade que ele vai fazer no capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15 e verso 13. Romanos 14, 1 a 15, 13, descreve um conflito, e na verdade é um apelo de Paulo à unidade, porque há uma tensão entre dois grupos, os quais Paulo se refere como o fraco e o forte. O fraco, Paulo diz, na minha tradução na Ara, fala, os débeis comem legumes. Eu até concordo com isso. Mas nós que somos fortes comemos carne, picanha. Sou do time de Paulo. Tamo junto. Mas o fato é que Paulo está aqui falando da tensão que havia entre dois grupos, o fraco e o forte. O fraco tinha algumas restrições dietéticas, guardavam algumas festividades. Isso nos aponta para um grupo judaico, que guardavam aquelas tradições. O forte, Paulo diz, ele não está preso a estas coisas porque ele se entende não mais sob a lei de Deus, ou sob a lei do Antigo Testamento, e ele está livre para fazer essas coisas. Ele é o forte, como eu, Paulo diria. Então nós temos o fraco de um lado, que são os judeus cristãos, lá em Roma, e nós temos o forte, o grupo forte do outro lado, que são os cristãos gentios. Aparentemente, fica claro, pelo menos nesses versos lá de 14, 1 a 15, 13, havia uma tensão entre eles, e Paulo está tentando promover a unidade, a mutualidade, paz, reconciliação entre esses dois grupos. E é nesse atrito entre os fortes, gentios cristãos, e os fracos, judeus cristãos, ou gentios cristãos inclinados ao judaísmo, que nós encontramos, e eu proponho, o segundo propósito de Romanos. Qual seria o segundo? Paulo deseja promover reconciliação entre os ditos fortes e os fracos. Romanos 14, 1 a 15, 13. Quais evidências nós encontramos disso? Mais evidências. A tensão entre os dois grupos é revelada nesses versos que eu já mencionei. Os fracos, cristãos judeus, mantinham restrições dietéticas e cerimoniais por apego à lei mosaica, enquanto os fortes, cristãos gentios, se viam livres de tais restrições. Talvez nós expliquemos um pouco desse conflito também com alguns dados históricos. Nós sabemos, historicamente, que houveram dois movimentos de êxodo de judeus da capital Roma, sob o imperador Cláudio. Em 41 da era cristã e em 49 da era cristã, os judeus foram expelidos de Roma. O maior êxodo aconteceu em 49. O imperador Cláudio baixou um edito, inclusive nós lemos isso em Lucas, em Atos, né? Baixou um edito expulsando os romanos, expulsando os judeus de Roma. E eles foram embora em 49. A igreja romana, a igreja cristã romana já havia sido estabelecida. Alguns pensam que tão cedo quanto em meados da década de 30. Então já havia uma comunidade ali, provavelmente, eu diria, fundado por aqueles que se converteram em Pentecoste, levaram o evangelho até a capital, estabeleceram comunidades cristãs. Mas aí em 49, os judeus cristãos foram expelidos de Roma. Não puderam mais compor aquela igreja, obviamente. Veja só, quando Paulo envia a sua carta, provavelmente no ano 57, o edito de Cláudio havia apenas recentemente sido revogado, em 54.
Então os judeus estavam proibidos de entrar na capital dos anos 49 a 54. Paulo escreve 3 anos depois disso, em 57 mais ou menos. E esses vários anos de ausência de cristãos judeus em Roma poderiam ter aprofundado a divisão social entre os cristãos gentios e cristãos judeus, e judeus de modo geral. Aparentemente, os cristãos gentios estavam com dificuldade, lá na capital romana, com dificuldade de reconhecer o lugar dos judeus na história da salvação. Na verdade, irmãos, esse atrito estava acontecendo lá em Roma, mas esse era um problema muito comum nas primeiras décadas de expansão do cristianismo no mundo greco-romano. Essa tensão entre gentios e judeus cristãos. Como reconciliar essas duas coisas? Nas Escrituras você tem Gálatas, óbvio que Romanos aqui não dá nenhuma dica de que nós temos judaizantes como nós tínhamos em Gálatas. Nós vemos o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, são exemplos deste conflito, e historicamente isso foi se arrastando por décadas. Então não seria tão incomum ver isso acontecendo ali em Roma, provavelmente exacerbado por essa ausência dos judeus. Quando eles retomam, os gentios agora são a maioria na igreja, e eles agora começam a olhar de cima para baixo para os judeus. Invertem a lógica de Gálatas. Em Gálatas o problema era que os judaizantes falavam, olha, os gentios não. Eles, para serem realmente parte do povo de Deus, têm que se submeter à lei de Moisés. Eles se achavam melhores. Aqui, provavelmente, o maior problema era que o gentio, maioria na igreja romana, estava, não tem mais espaço para judeu aqui. Isso tudo aí que vocês estão fazendo é bobagem, eu vou comer minha carne, eu vou não guardar as festas que eu não quiser guardar, e escandalize-se se você quiser. Nós somos superiores, talvez até uma soberba da parte dos gentios aqui. O resultado dessa tensão foi fragmentação na comunidade cristã em várias igrejas espalhadas, em várias igrejas domésticas, como nós lemos em Romanos 16. A oração de Paulo, também, uma outra evidência para esse propósito, forma um inclusio, ou seja, ela fecha a oração inicial lá na abertura da carta, ela fecha bem a estrutura da carta lá no final. A gente chama isso de inclusio, né? Uma espécie de parênteses, fechando ali o livro, no início e no final. A oração dele faz essa estrutura com a doxologia final, no capítulo 16 de Romanos, e verso 25, onde nós lemos, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Lá no início, Paulo ora, dizendo que ele quer ir até eles para os confirmar, ou fortalecer, a mesma coisa. Este verbo aparece só 2 vezes na carta, lá e aqui. Paulo fecha com o mesmo verso, com o mesmo verbo, com a mesma ênfase. E mais, ele diz que isso acontece pelo poder de Deus, e segundo o meu quê? O meu quê? O meu evangelho. O meu evangelho. Opa! Será que por meu evangelho, Paulo se refere ao corpo de Romanos? À seção teológica de Romanos? Ou seja, eu oro para que pelo poder de Deus, Ele vos fortaleça, segundo as verdades que eu descrevi nessa carta, segundo o meu evangelho. Eu creio que sim. Observe outras palavras interessantes aqui. Paulo diz, confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Essa palavra mistério é muito importante para Paulo, especialmente quando ela é unida aqui à revelação. Ela traz uma ênfase escatológica de Paulo. Essa palavra mistério é muito proeminente em suas cartas e comumente se refere à inclusão dos gentios no novo povo de Deus, formado a partir da reconciliação de judeus e gentios. Você vê isso em Efésios 2, 3, Colossenses 1. Embora o Antigo Testamento prenuncie a salvação dos gentios, é apenas no Novo Testamento que é revelado que eles teriam o mesmo status dos judeus cristãos no povo de Deus. Paulo se refere a isso, o mistério dos 2 povos. Deus fez um só, ao unir em um só corpo, gentios convertidos e judeus convertidos. Vê, ao colocar essa palavra no final, isso me dá a entender que Paulo quer que os romanos percebam que o evangelho dele tem a ver com esta mensagem de
unidade, de reconciliação de todos os povos. Por último, em termos de evidência, Romanos 16 deixa claro que Paulo conhecia a situação de Roma. Ele se refere a várias pessoas por nome, então ele estava informado a respeito da situação lá, e isso nos dá mais plausibilidade para o fato de que ele escreveu com um propósito bem específico em mente. Diante disso, resumindo tudo isso, Paulo deseja ver os romanos para compartilhar um dom espiritual a fim de fortalecer os irmãos em Roma. E isso ocorrerá no contexto da edificação mútua uns aos outros. O fortalecimento e edificação da igreja são possíveis apenas mediante a unidade produzida pelo evangelho que Paulo anuncia. Um acadêmico moderno chamado Scott McKnight escreveu um livro, alguns anos atrás, em 2009 ou 2019, em inglês seria a tradução Lendo Romanos de Trás para Frente. Ele propõe que nós comecemos a ler Romanos nos capítulos 14 e 15, onde você então vê essa situação de tensão e o propósito, e aí você volta. Além de hermeneuticamente problemático, o livro de McKnight, e estruturalmente confuso, porque apesar de propor uma leitura de trás para frente, ele faz de dentro para fora, é um pouco desnecessário. Ele estava ali repetindo algo que muitos já vêm dando ênfase. Quando nós entendemos a função epistolar das introduções paulinas, nós percebemos que ele já deu a entender qual seria o propósito da carta ali no início. Portanto, resumindo esse nosso segundo ponto, concordo com estudiosos que propõem que a carta aos Romanos foi escrita com um propósito duplo. Primeiro, unificar igrejas domésticas fragmentadas devido à tensão entre o forte e o fraco. E dois, angariar o apoio dos romanos para a sua empreitada missionária na Espanha. Irmãos, pense comigo, olhe para mim, veja só. Uma comunidade fragmentada e dividida, como as igrejas domésticas de Roma, dificilmente poderia apoiar Paulo naquela que possivelmente seria a sua missão mais árdua na Espanha. Igrejas divididas, pastores, líderes, membros de igreja sabem o problema que é. Quão enfraquecida fica uma igreja dividida. Eles não teriam condições de apoiá-lo. Espanha seria de longe o seu ministério mais difícil. Estudos comprovam que não haviam sinagogas na Espanha no primeiro século, não há traços de judeus no primeiro século. Ele não teria um ponto em comum, ele não teria uma sinagoga para iniciar a pregar, não se falava o grego lá, ele precisaria de tradutor, a logística seria imensa. Uma comunidade na capital imperial seria adequada para apoiá-lo nessa missão, porém, antes de apoiá-la, precisava ser unificada. E Paulo entendeu que os romanos seriam persuadidos à unidade e, consequentemente, a enviá-lo à Espanha apenas mediante uma compreensão adequada do seu evangelho, o qual proclamava a reconciliação de judeus e gentios em um só corpo, a igreja. Diante disso, na terceira e última parte, apresentarei um esboço breve do argumento de Romanos, o qual eu proponho como uma possível leitura do corpo da carta. Romanos 1, 18 a 15, 13. Essa é a nossa terceira parte, vou encerrar com isso e uma conclusão com algumas aplicações. Na abertura, versos 1 a 17, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar por todos os 16 capítulos agora. E o exercício vai ser, eu vou propor uma leitura de Romanos entendendo-a não como uma suma teológica, mas como uma carta circunstancial, certo? E essa é uma leitura possível. Eu não estou aqui dizendo que tem que ser a única. A literatura sobre Romanos, que tem sido produzida sobre Romanos, é mais do que eu talvez poderia ler e você poderia ler em uma vida. Vamos lá, abertura 1 a 17. Paulo endereça a carta à igreja gentílica em Roma. Ele introduz o seu desejo antigo de visitá-los e estabelece uma relação de mutualidade entre ele e os romanos, mediante encorajamento mútuo. Provavelmente como exemplo do tipo de mutualidade que ele espera estabelecer entre o fraco e o forte.
Nos versos 16 a 17, servem de transição entre a abertura e o corpo da carta. E aqui provavelmente nós temos o tema de Romanos, se você preferir. Eu gosto da maneira como o Douglas Moo elabora o seu tema, mas eu modifico um pouquinho. Eu acho que ainda não condiz de fato com essa ideia do propósito duplo da carta. Então eu proponho o seguinte tema com base em Romanos 1, 16 a 17. A continuidade do Evangelho com a história da salvação em relação às questões envolvendo judeus e gentios. Isso faz justiça ao verso 16, onde nós vemos Paulo falar do Evangelho da salvação e primeiro a judeu e também a grego. Nós temos o Evangelho, nós temos a história da salvação. O corpo da carta pode ser dividido em 4 partes. A primeira grande unidade vai do capítulo 1, 18 a 4, 25. Toda essa primeira seção serve para nivelar o status de todos os cristãos romanos e estabelecer a verdade de que todos, o fraco e o forte, compõem um só grupo. Em outras palavras, ninguém tem base alguma para se sentir moralmente superior ao outro. No capítulo 1, versos 18 em diante, a ira de Deus se manifestando sobre os pecadores gentios. Esse é o tipo de acusação que o fraco, o cristão judeu, poderia estar fazendo contra o forte, o cristão gentio. Mas aí no capítulo 2, versos 1 a 3, 20, o fraco não tinha nenhuma vantagem sobre o forte, Paulo nos diz. Porque ele também estava sob o domínio do pecado, a despeito de sua identidade étnica. E o pecado em Romanos é constantemente conceitualizado como um poder, é personificado aqui, o poder do pecado. Paulo fala, olha, os gentios e os judeus estavam no mesmo nível, sob o poder do pecado. Mas aí nós encontramos capítulo 3, 21 a 26, justificação pela fé. Assim como ambos os grupos compartilhavam a mesma condição passada, em Romanos 3, 21 a 26, Paulo argumenta que ambos os grupos foram justificados mediante a fé em Cristo, sem nenhuma referência a etnicismo e submissão à lei mosaica. Em seguida, capítulos 3, 27 a 4, 25, à luz de tudo isso, Paulo encerra o capítulo 3 com uma conclusão explícita de que não há espaço para orgulho ou superioridade, onde estará então a jactância, o orgulho, a glória. Enquanto no capítulo 4, o exemplo de Abraão reforça o argumento de que não há lugar para o orgulho, pois todos os da fé são igualmente filhos de Abraão. Em suma, todos estão igualmente, judeus e gentios, debaixo do pecado e foram libertos igualmente pelo mesmo poder da graça de Deus. A segunda grande parte, Romanos 5 a 8, Paulo elabora agora um pouco mais o tema da justificação, relacionando-o à ideia de reconciliação. Meu tempo está acabando, mas eu gostaria muito, numa outra palestra, de falar com você sobre o modo como Paulo coloca lado a lado as duas metáforas da justificação e da reconciliação e como Paulo está construindo sobre o seu arcabouço do Antigo Testamento, sobre a teologia que ele entende das Escrituras do Antigo Testamento. Mas, tendo sido justificados e reconciliados, o novo grupo tem um novo objeto de orgulho, Paulo fala. A jactância não tem mais lugar, mas agora nós nos orgulhamos em quê? Não mais na lei, como no caso do forte, não mais em um privilégio novo, como talvez no caso dos gentios, mas no Deus justificador e reconciliador, nos sofrimentos, e tudo isso em Cristo. Romanos 5, 1 a 11. Em seguida, do verso 12 ao final do capítulo 8, Paulo coloca tudo isso, toda a condição humana antes e após Cristo, em uma perspectiva cósmica e escatológica. Nos capítulos 5, 12 a 21, o antigo modo de existência sob o poder do pecado é característico da raça de Adão, mediante quem o pecado entrou no mundo, resultando na fragmentação dos relacionamentos. Cristo, o segundo Adão, inaugura o novo modo de vida sob o poder da graça e da justiça de Deus, caracterizado por reconciliação. No capítulo 6, Paulo nos diz que esse novo modo de existência é ativado mediante união com Cristo. Mediante participação na morte de Cristo, para o antigo modo de existência, os cristãos romanos não devem mais se submeter ao regime do pecado com suas práticas divisivas. No capítulo 7, Paulo elabora um apelo. Paulo nos mostra que, embora o apelo do judeu à lei
tivesse razões sinceras por trás, o judeu não havia levado em consideração a gravidade do poder do pecado como um empecilho para o cumprimento da lei. O problema não era a lei em si, que é santa, justa e boa, mas o pecado que a sequestrou e a tornou um instrumento de morte e divisão. No capítulo 8, uma vez que Deus já havia providenciado um remédio para o problema imposto pelo pecado e a lei, o que a igreja unificada de Cristo em Roma deve fazer é cultivar uma mentalidade prática comunitária no Espírito Santo e não mais na carne. Paulo vai unindo as coisas todas aqui. E aí nós chegamos ao clímax do argumento dele, nos capítulos 9 a 11. Paulo foca diretamente nos dois grupos agora, no fraco e no forte. Ele explica, a partir da história da redenção, como Deus providenciou para que em Cristo os gentios fossem integrados ao novo povo de Deus, ao mesmo tempo em que Deus não havia ignorado o seu povo original. E assim sua justiça é estabelecida. No capítulo 9, 1 a 29, a eleição de Israel é dita não ter sido por méritos, mas pela graça. Mas os verdadeiros israelitas, Paulo diz, não são segundo a carne, mas os filhos da promessa. O Israel dentro de Israel e o estabelecimento de um só povo composto de judeus e gentios. 9, 30 a 10, 21, Paulo apresenta Cristo como o clímax da história da salvação, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A história continua. E nesse novo estágio da história da salvação, no capítulo 11, nós temos uma reconfiguração do povo de Deus, o cumprimento, o clímax do plano redentor de Deus. Os cristãos gentios de Roma precisavam então reconhecer o lugar de Israel na história, porque ele e os gentios eram herdeiros da herança de Israel. Portanto, não há nenhum espaço para superioridade entre eles. Na última parte da carta, na última parte do corpo, capítulo 12 ao capítulo 15, nós temos aplicações práticas, com foco no capítulo 12 e 13. Há princípios comunitários, de vida comunitária na igreja. Veja, por que Paulo foca nessas virtudes de unidade? Problema da tensão entre o fraco e o forte. Encerra com um apelo à unidade no capítulo 14, 1 a 15, 13. E em seguida nós temos o encerramento. Quero concluir com 3 aplicações rápidas. Primeiro, ao invés de uma suma teológica, antes de nós aplicarmos, a carta aos Romanos, com sua retórica e seleção de tópicos teológicos, foi escrita sob medida para responder a uma situação histórica específica dos romanos. No entanto, precisamos ter cuidado para não exagerarmos na historicização da interpretação. Às vezes nós exageramos nisso. Nada disso minimiza o fato de que Romanos é a escritura sagrada e inspirada por Deus. Portanto, as suas proposições teológicas são absolutas e falam à igreja de todas as eras e lugares. Vamos evitar os extremos de um lado ou de outro. Primeiro, em termos de aplicação. Ler Romanos como uma carta nos protege contra o perigo de criarmos um cânon dentro do cânon. Nos ajuda a evitar o risco de considerar algumas partes da Escritura mais Escritura do que outras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Por mais profunda e magnífica que seja a teologia de Romanos, e de fato é, o mais puro Evangelho, segundo a perspectiva paulina, é revelado ao longo de 13 cartas. Segundo, compreender o caráter circunstancial da carta ajuda o intérprete a interpretar a sua mensagem original mais precisamente e, consequentemente, aplicá-la mais precisamente. Por último, perceber que Paulo escreveu cartas e não teologia in abstracto tem muito a nos ensinar sobre nossa tarefa como homens da palavra. E eu falo aqui para pastores e mestres. Paulo era um pastor missionário teólogo. É importante observar como a sua produção teológica era feita a serviço da igreja, era sempre prático. Por mais elevada que seja, sua teologia tem caráter prático, é palavra viva, aplicada a situações concretas, não eram meras elucubrações abstratas. Pense em Filipenses 2, 5 a 11, onde Paulo nos apresenta um daqueles magníficos hinos de Cristo. Profundo, não é?
Até hoje nós nos debruçamos sobre aqueles poucos versos tentando entender. Sabe por que Paulo elaborou aquilo? Sabe por que ele nos ensinou aquilo? Para resolver problema de orgulho na igreja e divisão. Para mostrar o exemplo de Cristo. É prático. Pé no chão. Pé no chão. Isso não significa que não há lugar para a academia cristã. Nada disso. Eu sou um acadêmico e creio que Deus me chamou para isso. Não poderia menosprezar isso. Apenas que, independente do nível de pesquisa e produção acadêmica, a motivação precisa ser ministerial. A promoção do evangelho autêntico de Cristo e suas implicações para o avanço, estabelecimento e edificação da igreja. Tyndale House, em Cambridge, é uma casa de pesquisa de alto nível, está lá desde 1944. Passaram todos esses grandes que talvez você já ouviu falar, Don Carson, Moore e muitos outros. E é um lugar onde você sempre tem gente escrevendo tese de doutorado. Eu escrevi a minha tese de doutorado lá. Uma das perguntas mais comuns que nós escutamos constantemente, é irritante também, é: qual é o tópico da sua pesquisa? Você está pesquisando o quê? Gente, quando você tem que repetir isso vez após vez, por 4 anos, dói. Porque tem gente nova chegando o tempo inteiro. Quando eu finalmente me formei e voltei lá já como pesquisador, e quando eu encontrava um novo candidato a PhD, eu resolvi chocá-lo e mudar a pergunta. Eu nunca inicio perguntando o que é que ele está pesquisando. A minha pergunta é: por que você decidiu fazer um PhD? Geralmente não é incomum o choque no rosto. Porque eles às vezes não sabem por que querem fazer o PhD. E quando às vezes elabora alguma coisa em termos de carreira, e o que eu gosto de ouvir, e às vezes eu escuto, isso é bom, é quando alguém fala de ministério. Porque eu creio que Deus me chamou para a academia, isso enche o meu coração. Deus me chamou para a academia, é ministério mesmo. Portanto, pastores, este é um desafio para que a sua pregação seja biblicamente alicerçada e teologicamente profunda. Não podemos nos contentar com mediocridade. Pastores, não sacrifiquem o estudo profundo das Escrituras no altar do ativismo eclesiástico ou pragmatismo superficial. Nós somos chamados para o ministério da palavra e da oração. Acadêmicos cristãos, este é um desafio para que o seu labor acadêmico seja teologicamente relevante para a igreja local e a universal. Acadêmicos, não sacrifiquem a espiritualidade e a igreja no altar idólatra da relevância acadêmica. Nós somos chamados para o ministério de municiar pastores, líderes e a igreja em geral com as ferramentas bíblicas e teológicas necessárias para cumprimento eficiente da missão. Nós não podemos negociar a Cristo nem a fé, nem mesmo para sermos aceitos e respeitados em alguns círculos acadêmicos. Que Deus nos abençoe. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe.